Olá, eu sou Rosângela Carvalho, arquiteta urbanista, Tudo. falando aqui pelo CAU Alagoas, diretamente da Bienal, em mais um Café com CAU na Bienal. Estamos hoje recebendo a professora Maria Lúcia Oiticica, que para falar sobre a acústica nas cidades, para ela falar sobre um pouco sobre os projetos futuros, sobre os trabalhos e sobre a arquitetura e a importância dela, arquitetura e urbanismo nas cidades. Bem-vinda, Maria Lúcia. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória como profissional, como vocês desenvolvem os trabalhos dentro da universidade para que chegue até aqui, né? Porque tem tantos trabalhos nessa Bienal que a gente pôde dar visibilidade agora de tantos profissionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua profissão e sobre o fato de estarmos aqui todos juntos no Cabo Alagoas. Bom dia, Rosângela. É um prazer imenso estar aqui nesse stand do CAU, né? Porque sempre é um apoio que a gente tem, tanto como professor como arquiteto, né? E você já apresentou, meu nome é Maria Lúcia, eu sou professora da Universidade de Arquitetura e Design também. Tenho uma área de conforto ambiental, tenho mestrado pela Universidade de Londres, na Inglaterra, né? E tenho também a pós-graduação pela Unicamp na área de acústica urbana e engenharia. Dentro da universidade, sou professora desde 94 como substituta e 98 como efetiva, e vim desenvolvendo nesses últimos tempo, né? Justamente a parte do conforto ambiental. O conforto ambiental ele envolve o quê? Envolve o acústico, o lumínico e o térmico. Mas inicialmente eu comecei nessas três áreas, mas depois de um certo tempo comecei a desenvolver essa parte da acústica e me encantei, porque a acústica, como a gente sabe, o som ele pode ser um causador de estresse, de infarto. Então a gente tem que obedecer certos limites, né? Então, por exemplo, se o som acima de 65 dB, ele já passa a ser intolerável, então ele já passa a ser insalubre. Então, como urbanístico, a gente tem que monitorar a cidade para que a cidade ela possa também ser trabalhada, tem a junção entre o urbano e o arquitetônico. Importante perceber isso, que o som está diretamente relacionado à saúde, né? O quanto a gente tem percebido que nos últimos congressos, nos últimos seminários, é importante essa percepção e que arquitetura e urbanismo tem a ver muito com saúde. Por isso se defende, tem projetos para defender arquitetura e SUS juntos, né? Arquitetos pelo SUS. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa oficina que vocês propuseram e sobre como lidar com esses profissionais que querem, quais as dicas, né, que nós podemos dar para os profissionais que querem atuar nessa área, como se capacitar, as instituições que eles podem procurar, né, quais as referências que eles podem procurar. Olha, a acústica, na realidade, ela despertou um pouco tarde aqui na nossa cidade, né? Na realidade, no Brasil como um todo, porque as pessoas, às vezes, não dão tanto valor à questão da poluição sonora, principalmente. Então, dentro desse contexto, a universidade trabalhando, nós temos muitos trabalhos de alunos, tanto da parte do desempenho das edificações, que é uma parte também muito interessante, e como também a parte do urbanismo, que a gente envolve a paisagem sonora. Dentro da oficina que nós estávamos programados para fazer aqui, era justamente para mostrar como são feitas as metodologias aplicadas a pessoas de baixa visão, tá? Por quê? Porque a pessoa de baixa visão, ela percebe o som de uma maneira diferente por conta da deficiência deles. E às vezes as pessoas acham que as pessoas normais acham que por eles serem barulhentos, o que é agradável para mim, às vezes para uma pessoa de baixa visão, ele não está vendo, porque o som ele está muito ligado também à visão. E se a gente fecha os olhos, a gente às vezes não está percebendo o que é que está em volta, né? Então, por isso que essa oficina era justamente para mostrar tanto para os adultos como para as crianças, a importância do som em termos de não promover sons altos, né? Você de olhos fechados, qual é a percepção que você sente, como é que se é agradável, como é que o que é que você cria a partir daquela sonoridade que você está percebendo.
É interessante, e é uma pesquisa muito importante, porque lida com as pessoas de baixa visão ou de baixa audição de uma forma diferente, a gente entender esse universo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco então sobre nas cidades, por exemplo, vamos citar um exemplo de Maceió, quais são os principais elementos formadores de ruídos que podem interferir na saúde das pessoas e na qualidade de vida, né, das cidades? Olha, na Deixa eu só realidade, lhe contar uma coisa que me encantou recentemente. Eu estava em São Paulo semana passada e eu estava na Avenida Paulista, e sempre que eu ia lá, era muito barulhento, eu não gostava de ficar ali. Eu sempre entrava num edifício, eu ia para o Sesc, ia para o MASP, para um lugar fechado. Mas dessa vez eu consegui ficar na calçada e só me dei conta depois que fiquei, porque os ônibus todos que estão trafegando lá, todos mudaram para bateria. Então você não tem mais o barulho dos ônibus é e do verdade. trânsito, muita moto elétrica e ausência de tanto barulho. Então, para mim, aquilo foi, sabe, uma coisa transformadora. Meu Deus, eu estou vivendo hoje a Avenida Paulista com outros Mas olhos, isso é experimentando a cidade com outro sentimento. É verdade, porque realmente a parte dos motores, né, do tráfego, se você não sabe, eu queria dizer para você que a poluição sonora já é o segundo maior causador de problemas na saúde, tá? E principalmente por conta do trânsito, né, das grandes cidades. E justamente esses motores híbridos elétricos, eles realmente colaboram bastante. Agora, em relação aos trabalhos que a gente pode ter aqui em Maceió, nós na universidade, nós fizemos um trabalho sobre mapeamento sonoro, porque tudo começou em Fortaleza, porque começaram a colocar aquelas, como é que chamam? Aquelas barreiras acústicas, né, de som. E aí, essas barreiras começaram a trazer transtornos para a comunidade, porque as pessoas começaram a reclamar. E houveram muitos incidentes, até crimes. Então, depois disso, começou a haver uma preocupação de as cidades serem monitoradas através de uma carta que a gente chama de carta sonora. E aqui em Alagoas, no nosso grupo de estudos do conforto ambiental, do ambiente sonoro, nós fizemos o mapeamento dos 50 municípios da cidade de Maceió. E estamos, inclusive, através da professora Elizabeth, fazendo agora em Arapiraca, né? Sim, E ela isso falou sobre o trabalho. e aí é um trabalho bastante gratificante, porque nós iniciamos aqui com a metodologia, porque nós temos que fazer todo o levantamento da cidade, e esse trabalho ele pode servir de referência. Por exemplo, você vai comprar uma casa, aonde é que está localizada a sua casa? Né? O ideal, por exemplo, em Lisboa, ele já tem um mapa de ruído, ele já é virtual, então você já sabe aonde Já você acessa, é uma é uma ferramenta de ferramenta de planejamento. planejamento. E é como se fosse criasse um mapa todo colorido. Você tem cada nível sonoro, ele tem uma intensidade de cor. E isso ajuda muito para a gente fazer um trabalho de urbanismo. Até para poder modificar as vias, né, os ônibus por onde passa, as festas onde estão sendo Que localizadas, geram muitos que ruídos, geram né? muitos Mesmo ruídos. momentâneos, elas têm E uma aí ela carga. colabora muito, porque tem esse programa, né, de software que a gente, através desse trabalho, a gente pode fazer o levantamento em 3D, e esse levantamento em 3D a gente pode até perceber qual é o ruído que a fachada do prédio vai receber. E aí, quando há muitas reclamações, por exemplo, nós já fizemos um trabalho na Orla de Maceió. Por exemplo, eu hoje moro na Orla e dentro do meu apartamento, na época que passa aqueles carros elétricos, eu registrei 92 dB dentro do meu apartamento. Isso é um nível elevadíssimo. E vamos dizer, para as pessoas que têm problemas de saúde, que têm Exato. os autistas também, Importantíssimo os esse ponto. autistas que eles se sentem muito perturbados quando eles têm São contato. expostos a muito ruído. Exatamente, né? Então, assim, é muito nocivo esse elevado nível de ruído. Então, nós, através desse trabalho, nós monitoramos e temos todo esse mapa de ruído dentro da orla para a gente dizer quais são as localidades que existem e por que elas estão
passando o nível dentro de uma Quais certa são os limite. elementos mais marcantes ali? Exatamente. Para E tentar aí, uma política pública. exatamente, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê na nossa orla hoje bandas tocando o dia todo, né? Os bares talvez não sendo bastante vigiados. Nós também já fizemos um levantamento das reclamações e a poluição sonora na nossa cidade foi a maior causadora de reclamações, tá? Então, hoje as pessoas têm muitas dificuldades de saber aonde é que eu vou reclamar. Sim. E quando chega na reclamação, não é desconsiderado, porque né? nós não temos, então, um órgão específico que regule isso. O Ministério Público ele chega um pouco, mas, na realidade, a gente não vê ações mais imediatas de maiores cuidados, de não buzinar, de não colocar música, né? De tal maneira, dentro da orla, por exemplo. Às vezes você vê essas bandinhas, o trio elétrico para na porta de uma pessoa e não se tem muito cuidado. Então, isso são problemas recorrentes. Nesses trabalhos, às vezes, a Ponta Verde era um problema sério, mas depois que a gente foi vendo no decorrer dos anos, as reclamações não se passaram apenas na Ponta Verde, todas, já na cidade universitária, né, os bares, às vezes até as próprias igrejas, né, elas não têm, apesar de ter um certo ruído, alguns acham bom, mas também gera um pouco de incômodo para as pessoas. Então, qual o ponto positivo? É de a gente tentar trabalhar as edificações. E, para isso, veio a norma de desempenho. E eu, como vice-coordenadora da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Acústica Regional Nordeste, uma das metas é a gente divulgar esse cuidado das grandes cidades e das construtoras também, para realmente as construtoras elas terem essa preocupação. Fazer aquela regulamentação técnica. A regulação técnica, porque não é só você construir, existe todo o procedimento. Qual é o tipo de tijolo que você vai usar? O meu apartamento é vizinho com o seu. Essa parede, como é que eu vou trabalhar essa parede? Tá? Essa parede merece... Se ela tem a proteção acústica. Se ela tem a proteção. Para garantir as privacidades. Exatamente. Porque se a gente tem 35 dB, a minha partição ela tem 35 dB, o que é que acontece? Eu escuto o que é que passa do outro lado, então eu não tenho privacidade. Então, a partir de 45 dB, quando eu digo de uma partição ou sistema construído, ele é feito de tal maneira que ele é mais massa, mais resistente e bloqueia o som, aí eu consigo realmente não entender o que está ocorrendo do outro lado. Privacidade. A privacidade, né? A norma é muito importante. E aí essa norma, que é a norma 15575, ela veio para ajudar as construções e também os seus usuários, né? Para poder a gente ter buscar materiais mais, como é que eu posso dizer? De maior proteção. De maior proteção, né? Exatamente. Agora, eu queria que você me contasse um pouco sobre a SOBRAC, que você falou um pouco, sobre o evento que teve recentemente, e falando também sobre os projetos para o futuro, sobre o que vocês estão pensando em fazer. Achei muito interessante você falar sobre essa questão de, na saúde, tem pessoas que são autistas que têm intolerância a determinados sons. Então, isso realmente, como eles sendo hoje um dos temas mais reclamados, ele tem que ser um dos temas mais trabalhados, né? pelos planos diretores, pelos documentos, pelas regulamentações. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a SOBRAC, sobre isso, sobre essa questão da regulamentação, porque eu acredito assim, aí eu não sei, eu queria que você explicasse. O normativo 15575, ele fala sobre a edificação, mas ele fala também sobre a cidade, sobre a relação da gente com a cidade, porque um dos maiores barulhos está no meio da rua, né? Não está só nessa proteção acústica. E esse barulho entra nas casas e aí precisa dessa legislação. Mas em relação ao urbano, como é que é tratado esse assunto? Olha, na realidade, o mapeamento sonoro é uma coisa nova no Brasil, tá? Então, nós estamos trabalhando, inclusive nós da UFAO estamos com um trabalho em conjunto com a USP, né, através da professora Rani, que nós vamos fazer um trabalho de paisagem sonora, né, até para poder ser implantado uma metodologia única, porque a Europa, os Estados Unidos têm metodologias que são diferentes. E nós queríamos
criar a nossa própria legislação em termos de urbanismo, tá? E aí esse trabalho a gente vai colocar várias situações, também áreas mais litorâneas, áreas mais centrais, para a gente poder ouvir um pouco a cidade e saber o que é que acontece. O que é que ela está nos dizendo. Que ela está nos dizendo. Por quê? E a paisagem sonora ela tem um lado interessante, porque ela tem não só o lado quantitativo, mas ela também tem o lado qualitativo. E o qualitativo, às vezes, ele pode ser um som alto, mas ele pode ser um som agradável, né? Vamos dizer, a gente está na beira do mar, a gente ouve as ondas, o barulho das ondas, ela é agradável. Ele pode ser um ruído alto, mas ele é agradável. Então, existem projetos também que a gente pode, dentro do planejamento das cidades, a gente pode induzir um som ameno, agradável, para mascarar as regiões onde tenha barulhos indesejáveis, tá? Por exemplo, eu uso a praça, como é que eu vou trabalhar dentro da minha praça? Eu posso criar sons de passarinho para que as pessoas realmente se sintam mais agradáveis. Por exemplo, nós temos mais acolhida. Nós temos, por exemplo, aquela região ali da Praça Centenário, que é uma praça que ela é toda em volta, ela tem tráfego intenso. Então, permanente, né? Então, qual seria uma maneira que a gente poderia criar certas barreiras dentro da praça e também sons desejáveis para que as pessoas realmente procurassem ser cantos também, não só de lazer, mas também de descanso, de leitura, né? Principalmente, vamos dizer, você falou do autista. O autista, ele hoje aqui em Maceió, a gente já tem um dia no mês que o cinema é só para autista, né? Porque eles não gostam de certos tipos de sons, porque a gente tem a baixa frequência e tem a alta frequência. Então, para os autistas, uma das coisas que eu gostaria muito é de pegar esse mercado das mães, né, também das casas, das residências, que muitas vezes as pessoas não têm a informação de como fazer esse projeto, tá? Porque o projeto ele também precisa ser mais absorvedor, o restaurante ele precisa ser mais cuidadoso no ruído, para que a pessoa, ou a criança ou o adulto que tenha irritabilidade diante do barulho, ele chegue lá e se sinta com prazer, confortável. As escolas, eu vejo também muito problema nas escolas, né? Porque hoje TDAH, muitos jovens têm TDAH, mas eles são inquietos. Estímulo todo tempo, então, acontece, vamos dizer, os halls de pátios, eles são muito barulhentos dentro da sala de aula. Então, o ideal seria que a gente buscasse um projeto acústico para que a gente chegasse nesses espaços e essa reverberação não fosse tão excessiva. Eu já fiz medições aqui nas escolas municipais, já tem um tempinho, mas existiam escolas que o nível de ruído dentro da sala de aula era de 80 dB, foram poucas, mas a média era de 75, porque você, além disso, você tem um ventilador. E o ventilador, o que é que acontece? O professor, para ele falar, ele tem que falar no mínimo 10 dB acima do ruído ambiental, do ruído do fundo, ruído de fundo. Então, o professor vai falar... Se sobrecarrega, né? São os maiores índices de licenças médicas dos professores por desgaste das cordas vocais. Também existe o quê? A falta de concentração nos alunos. Porque aí atrapalha todo o processo de aprendizagem. Como é que o aluno que não gosta de matemática vai escutar uma aula de matemática e tem dificuldade de entender, discutir, de compreender? Então, isso se torna... é importante. Vamos dizer, Austrália, Estados Unidos, eles são países que a escola ela tem que ter uma reverberação apropriada para poder o desenvolvimento dos alunos ser muito melhor. E hoje, né, inclusive, existe uma deficiência. Eu já fiz estudos de inteligibilidade de alunos em sala de aula, e esses alunos em sala de aula só compreenderam 60% do que o professor fala. Que impacto grande. Né? Então, você veja, 40% é perdido. Exato. Então, significa que, às vezes, numa alfabetização, a pessoa fala errado, confunde o B pelo P, porque não compreende. A gente está aqui nesse ambiente
mas a gente está tendo até dificuldade de poder Exato. se comunicar, né? Por quê? De ouvir o outro, porque Com tanto tanta estímulo. facilidade, porque o ruído ambiental está grande, né? Então, assim, são coisas que a gente tem muita coisa gostosa. Perceba assim que o quanto é importante esse tema, só por esse item já deveria ter ser dado prioridade absoluta, porque se interfere no conhecimento e na absorção de conhecimento pelos alunos, interfere no desenvolvimento da cidade. Você tem seres humanos com menor capacidade de entendimento por conta de um elemento externo, de uma poluição sonora que dificulta a vida da gente. Então, é um tema realmente que precisa ser muito mais debatido para a gente entender a importância dele e para realocar políticas públicas nesse sentido, porque o impacto dele é muito grande, né? Eu gostaria muito assim que os secretários de educação, né, despertassem para isso, porque às vezes a acústica ela envolve 10% da obra, mas a perda do ensino ela é muito grande. É significativa. Então, vamos dizer, um aluno que tira 5, ele pode tirar 8. Então, você vai ter um resultado muito melhor, né, no processo de num aprendizagem. processo de turmas seguidas. Né? Então, assim, é um investimento que vale a pena, que às vezes as pessoas não consideram. É verdade. Né? E agora eu queria que você já estamos caminhando para o final do nosso Café com Cal na Bienal. Eu queria que você falasse para nós um pouco sobre esse processo, né, de futuro. O que é que vocês estão pensando em fazer? Outro seminário, né, se for possível. Como é que vocês estão pensando? Na realidade, a Sobrac Nordeste, né, engloba todos os estados do Nordeste, e a nossa sociedade, qual é a intenção? É trazer novos sócios e também novos conhecimentos, não só para os profissionais, né, para terem essa preocupação no seu projeto, mas também para a sociedade. Então, cada ano, a gente faz um seminário em uma cidade do estado, da capital, das capitais do Nordeste. Esse ano, por coincidência, foi aqui em Maceió, foi muito bem aceito, tivemos o público... Tivemos a parceria do CAL, não é? Foi, tivemos a parceria do CAL, tivemos empresas, patrocinadores, então foi maravilhoso. E os projetos o que eu gostaria imensamente é que o governo, as prefeituras, né, os gestores chegassem mais perto, porque a nossa universidade está aí, pronta para isso, para disseminar, treinar, né, achar soluções, novos conhecimentos. E assim, eu particularmente tenho muito assim proposta de novos projetos, muito nessa área do autismo, né? E também da inclusão social, também das pessoas com deficiência de surdez, porque você também já existe muitos trabalhos da acústica que você, mesmo sendo surdo, você pode ser um músico, tá? Então você pode agregar esse público à sua sociedade, tá? Através de um trabalho de conhecimento, de palco que você possa gerar, né? De projeto que você possa gerar. Isso é um dos sonhos meus, né? E o outro é que as cidades se tornem cada vez, né? Sair desse segundo maior causador de poluição sonora e que a gente possa realmente contribuir para cidades mais sustentáveis, mais organizadas, né? Acusticamente mais confortáveis. Por exemplo, eu moro na Ponta Verde e vejo aí, às vezes, problemas, né? Às vezes as pessoas acham que tirando o tráfego está resolvendo o problema, mas você está criando outros. Academia às 6 horas da manhã na beira da praia. Né? Então, assim, tem outras coisas. O lazer também pode ser um incômodo. Exato. Né? Então, assim, barulho, né? Se ele não for bem preparado, bem tem que ter uma temática boa e discussão. E o CAL, eu acho que é um bom órgão aí, né, para uma entidade que a gente pode trazer através de cursos, né? E eu estou aqui para isso, para poder colaborar. O CAL está sempre à disposição de todos os profissionais. Nós estamos na Bienal e fazendo uma ação para a sociedade, fazemos ações internas também para os profissionais. Eu acho que nessa inter-relação que nós somos um conselho novo, né? Saímos recentemente, né, de um conjunto de outras profissões que era do CREA. Então, nós somos um conselho novo, nós estamos aprendendo agora e cada dia mais a gente quer realmente que a sociedade entenda a importância desse trabalho como o seu, como de tantos profissionais que passaram aqui pela Bienal. Eu quero agradecer a
a presença da Lucinha Oiticica, Maria Lúcia Oiticica, né, mais conhecida como Lucinha, dizer que vocês podem acessar o material também no site do Cal Alagoas, nas redes sociais da Sobraço também, não é que eu sei que vocês têm uma rede Temos social a rede também social, muito importante, agradecer a presença e dizer que o CAU está sempre de portas abertas para que nós possamos caminhar juntos, fazer as transformações da sociedade que a gente precisa, interagir com a cidade, para que o nosso conhecimento chegue na ponta, né, chegue nos cidadãos. Então, muito obrigada Eu pela que sua agradeço, presença. Rosângela, desse momento de dar a oportunidade, né, para a gente falar um pouco da acústica, né, e o qual maravilhosamente representado, né, pelo nosso presidente Geraldo, né, e trazendo assim, trazendo mais assuntos para serem debatidos e fazendo essa aproximação da sociedade, né, para alertar e também Educar, né, um educar processo de exatamente, apreensão. novos conhecimentos. Esse foi o nosso Café com Cal. Você pode ter mais acesso nas redes sociais do Cal. Obrigada.